Há 15 anos, a casa da colina ficou em silêncio. 15 anos desde que o último riso ecoou em seus corredores vazios. Para o mundo, Dona Helena era uma figura solitária, uma sombra elegante cuidando de um palácio de memórias. Mas o mundo estava enganado. Porque todas as noites, quando o relógio batia 9 vezes e a escuridão se instalava sobre o vale, a casa despertava. Era um sussurro de luz dourada que nascia no vão da escada. Um clarão prateado que serpenteava, dançando, pela sala de estar, como se pairasse sobre um par de ouvidos invisíveis. Uma pequena labareda azul que brincava de esconde-esconde nos cantos, respondendo a uma melodia que só ela podia ouvir. Ela nunca esteve sozinha. As luzes que dançavam pela casa todas as noites eram a prova silenciosa de que o amor verdadeiro não reconhece a fronteira final. Era uma promessa feita há décadas, mantida viva além do tempo. Esta é a história de Dona Helena e das luzes que dançavam. A história de uma mulher que descobriu que os laços do coração são eternos, e que aqueles que partem primeiro às vezes, ficam. Eles ficam para iluminar a escuridão, para guiar os passos dos que ficaram, e para lembrar que o adeus nunca é para sempre. No final da rua mais comum do bairro, escondida atrás de uma cerca de madeira e um mar de jasmins, vivia Dona Helena. Aos 73 anos, seus passos eram marcados pela rotina sagrada de quem aprendeu a dançar com a solidão sem se render a ela. 6 da manhã. O despertador tocava. O café coava. As plantas recebiam sua água. A varanda testemunhava seus olhos atentos, olhos que haviam visto enterrar um marido, 2 filhos, netos que partiram cedo demais, e que, mesmo assim, guardavam um brilho sereno que intrigava a todos. Como é possível, você deve estar se perguntando, que alguém que perdeu tanto ainda sorrisse com tanta paz? O segredo não estava na força sobre-humana de Dona Helena. Estava na sua crença inabalável de que a dor é uma escola onde se aprende a amar. E ela era uma aluna aplicada. Mas o verdadeiro mistério começava sempre às 9 horas da noite. Pontualmente. Enquanto a cidade se preparava para o sono, Dona Helena se sentava em sua poltrona desgastada, abria sua Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. E era nesse exato momento que a casa respondia. E é aqui, meus amigos, que a história se torna extraordinária. Porque o que começava como uma simples sessão de oração se transformava em algo que desafia toda explicação. Algo que vou revelar para vocês no próximo tópico, e que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre amor, sobre perda, e sobre os que supostamente se foram. Fiquem atentos. O que vem a seguir não é apenas uma história, é um convite para enxergar o mundo com outros olhos. No começo, era discreto. Um abajur que se acendia sozinho no quarto vazio. A luz da cozinha que piscava 3 vezes seguidas, como um código. Dona Helena, sendo uma mulher prática, chamou o eletricista. Não uma, não 2, mas 3 vezes. E 3 vezes ouviu a mesma frase, dita com perplexidade crescente: não há nada errado com a fiação, Dona Helena. Foi então que os sussurros começaram. Primeiro nos portões, depois nas calçadas, finalmente nas redes sociais do bairro. Aquela casa está assombrada. A velha Helena está ficando maluca. O mesmo brilho sereno que antes inspirava admiração, agora gerava desconfiança. Mas Dona Helena sabia. Ela não estava louca. Como você sabe quando sente o perfume do marido décadas depois da partida dele? Como explica ouvir os passos dos filhos no corredor da casa onde cresceram? Como descreve o abraço que envolve seu corpo trêmulo exatamente quando a saudade ameaça quebrá-la? E então, chegou a noite de dezembro. O ar pesava com a promessa de chuva. E as luzes se transformaram. Não eram mais pontos que dançavam. Eram formas,
padrões complexos que se desenhavam no teto como escrita celestial. Espirais de luz dourada que giravam sobre a poltrona. Triângulos prateados que pareciam apontar para algo. Algo urgente. E Dona Helena, com as mãos trêmulas sobre o Evangelho, sussurrou as palavras que mudariam tudo: meu Deus, eles estão tentando me dizer algo. Mas o mundo não estava pronto para sua verdade. Os vizinhos, movidos por uma preocupação que beirava o pânico, trouxeram o padre. Trouxeram um médico. Queriam internar a pobre senhora que estava vendo coisas. De repente, a mulher que encontrava consolo nas luzes se viu cercada por julgamentos e incompreensão. Sozinha em sua sala, enquanto as luzes dançavam mais intensamente do que nunca, ela repetia baixinho as palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E é aqui, querido ouvinte, que a história atinge seu ponto crucial. Porque o que aconteceu naquela noite decisiva, quando a fé de Dona Helena foi posta à prova mais severa, é algo que vai tocar o mais profundo do seu coração. No próximo tópico, você vai descobrir o verdadeiro significado das luzes. Vai testemunhar como o amor pode construir pontes entre mundos. E vai compreender por que essa história simples de uma senhora e suas luzes dançantes tem o poder de mudar para sempre como enxergamos a vida, e o que vem depois. Não perca o que vem a seguir. Porque esta não é apenas a história de Dona Helena, é um espelho para nossas próprias crenças, nossos próprios medos, e nossa eterna busca por respostas. Na véspera de Natal, enquanto o mundo se preparava para celebrar o nascimento, Dona Helena enfrentava o que parecia ser o fim. Deitada em uma cama de hospital, seu corpo frágil sucumbia à pressão que subia, ao coração que acelerava em um ritmo perigoso. Os médicos sussurravam em corredores gelados, questão de horas, talvez dias. Enquanto a vida de Dona Helena pendia por um fio, sua casa vazia na colina despertou. Os vizinhos relataram depois, com vozes ainda trêmulas de espanto, que todas as luzes da residência se acenderam simultaneamente. Não era uma invasão, não era um curto-circuito. Era um espetáculo celestial. Luzes douradas, suaves, que pulsavam em ritmo harmônico perfeito, como se toda a casa respirasse luz. Uma dança cósmica que podia ser vista a várias quadras de distância, iluminando a noite de Natal com uma intensidade sobrenatural. As pessoas saíam de suas casas, em silêncio reverente, testemunhando o inexplicável. E no hospital, sob o efeito dos sedativos, Dona Helena viajava. Sua consciência, livre das amarras do corpo debilitado, era transportada para um lugar de beleza indescritível. Um jardim onde a luz não vinha do sol, mas emanava de cada flor, de cada árvore, de cada ser. E então ela os viu. Antônio, seu marido, com os mesmos olhos cheios de amor que a acompanharam por 40 anos. Paulo e Maria, seus filhos, com os sorrisos intactos, radiantes. E os netos que partiram tão cedo, agora correndo felizes, completos. Antônio segurou suas mãos, e ela sentiu o toque, real como a vida. Não é sua hora ainda, Helena, disse ele com a voz que ecoava em seus sonhos mais profundos. Você tem uma missão a cumprir. Precisa mostrar ao mundo que a morte não existe, que o amor é eterno. E enquanto essas palavras ecoavam em sua alma, Dona Helena compreendeu. As luzes, as aparições, os sinais, não eram apenas consolo para sua solidão. Eram uma preparação, um treinamento para algo muito maior. E é aqui, meus amigos, que chegamos ao momento mais transformador desta história. Porque o que aconteceu quando Dona Helena retornou ao seu corpo no hospital, e o que ela descobriu ao voltar para casa, é simplesmente revolucionário. No próximo e último tópico, você vai testemunhar o desfecho que vai fazer seus olhos se encherem de lágrimas e seu coração bater mais forte.
você vai descobrir qual era a verdadeira missão de Dona Helena, e como uma simples casa no final da rua se tornou farol de esperança para centenas de pessoas. Preparem os lenços e preparem a alma. Porque o que vem a seguir não é apenas um final, é um novo começo. É a prova de que às vezes os maiores milagres acontecem nas vidas mais simples, e que a resposta para nossas maiores perguntas pode estar bem diante de nossos olhos. Não percam o desfecho desta história que já está tocando tantos corações. A verdade que Dona Helena trouxe do outro lado da vida espera por vocês no próximo episódio. 3 dias depois, na manhã de Natal, algo extraordinário aconteceu naquele hospital. Dona Helena abriu os olhos. Mas não eram os olhos de uma moribunda, eram os olhos de alguém que havia visto o paraíso. Uma lucidez impressionante iluminava seu rosto, uma vitalidade que fez os médicos trocarem olhares de incredulidade. De um estado quase terminal, ela simplesmente voltou. Os exames mostravam um coração estável, uma pressão normalizada. Os médicos balançavam a cabeça, sem explicações médicas. Mas nós, que acompanhamos essa história, sabemos a razão. E quando ela retornou para casa, esperando encontrar o silêncio habitual, deparou-se com uma cena que a fez parar na entrada, as lágrimas escorrendo livremente. Dezenas de vizinhos aguardavam na frente de sua casa. Não com desconfiança, mas com flores. Não com medo, mas com cartas de perdão. Durante os dias em que ela esteve entre dois mundos, algo havia mudado no coração daquela comunidade. Os fenômenos luminosos que antes assustavam, agora eram vistos com outros olhos, não como assombração, mas como algo profundamente sagrado. E então, uma jovem vizinha chamada Maria Clara se aproximou. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Dona Helena, a senhora pode me ensinar sobre essas luzes? Eu sinto a presença da minha mãe também, mas tenho medo. Naquele simples pedido, nascia algo maior que qualquer fenômeno sobrenatural. Nascia o grupo de estudos da casa de Dona Helena. Todas as quartas-feiras, a sala que antes testemunhava sua solidão agora se enchia de pessoas buscando respostas, consolo, compreensão. Pessoas que haviam perdido filhos, maridos, pais, amigos. Almas feridas pela saudade que descobriam, juntas, que os mortos são os ausentes, mas não os esquecidos. E que a vida, como aprendiam nas obras de Kardec, continua além do véu da morte física. E é aqui que esta história atinge seu clímax emocional mais poderoso. Porque o que começou como luzes solitárias dançando na escuridão transformou-se em uma corrente de esperança que iluminaria centenas de vidas. Mas a verdadeira reviravolta, o momento que vai fazer você compreender o propósito divino por trás de tudo isso, ainda está por vir. No próximo e último tópico, você vai descobrir o legado final de Dona Helena e como aquela casa simples se tornou um santuário de cura espiritual. Preparem seus corações para o desfecho mais emocionante que você poderia imaginar. Porque o que vem a seguir não é um adeus, é a celebração de como uma vida pode se tornar farol para muitas outras. Não percam o episódio final, onde todas as peças se encaixam de forma perfeita e comovente. A missão que Antônio revelou a Helena no outro lado da vida está prestes a ser completamente revelada, e vai mudar para sempre como você enxerga seu próprio propósito neste mundo. Aguardem. O melhor está por vir. 2 anos se passaram desde aquela noite de Natal milagrosa. A casa que antes era motivo de sussurros e medo transformou-se em algo belo, um refúgio para corações feridos pela saudade. As luzes continuam dançando. Mas agora não são mais um mistério que assusta, são uma bênção reconhecida por todos, acolhidas com sorrisos e lágrimas de gratidão. Dona Helena, agora com 75 primaveras, compreendeu plenamente a missão que Antônio lhe revelou do outro lado da vida. Sua existência não era apenas sobre viver, era sobre ensinar.
ensinar que a morte é uma transformação necessária, nunca um fim. Que o amor verdadeiro tece pontes entre os mundos invisíveis. E que aqueles que partiram continuam nos velando com um carinho que transcende o tempo e o espaço. A morte é apenas uma mudança de habitação, ela repete, com voz serena, para cada pessoa que chega até sua porta carregando o peso da saudade. E nessas palavras simples reside uma verdade que acalenta centenas de almas. Nas noites silenciosas, quando as luzes começam sua dança celestial pela sala, Dona Helena não sente mais solidão. Seu sorriso é de cumplicidade, de reconhecimento. Ela sabe que sua família espiritual permanece unida pelos laços indestrutíveis do amor. Cada luz que se acende é um beijo enviado do além, um abraço que aquece a alma, uma prova tangível de que o céu e a terra estão muito mais próximos do que nossa limitada percepção pode imaginar. Ela aprendeu, e agora ensina, que a dor da saudade pode ser transformada. Não precisa ser um fardo eterno, mas pode se tornar a alegria da certeza. A certeza inquebrantável de que nada que é verdadeiramente nosso, verdadeiramente amado, se perde para sempre no vazio. Deus não dá fardos maiores do que podemos carregar, ela sussurra, segurando as mãos de quem chora, e quando nos sentimos fracos, Ele envia seus anjos para nos fortalecer. E às vezes, esses anjos usam a forma de luzes que dançam, de perfumes que surgem do nada, de abraços que aquecem no frio da saudade. Agora eu quero fazer uma pergunta que vai ecoar na sua alma: quantas luzes dançantes você pode ter ignorado na sua própria vida? Aquela coincidência perfeita que trouxe conforto no momento exato? O sonho surpreendentemente real com alguém que partiu? A sensação inexplicável de não estar sozinho quando a dor apertava? A intuição que guiou sua decisão como se mãos invisíveis estivessem te conduzindo? Talvez o maior ensinamento de Dona Helena seja este: a espiritualidade não se manifesta apenas em fenômenos extraordinários, mas também nos sussurros suaves do cotidiano. Nas sincronicidades que desprezamos, nos pressentimentos que ignoramos, na paz que nos envolve sem explicação lógica. Comente aí, você já viveu algum momento que poderia ser uma luz dançante em sua vida? Algum sinal, algum sonho, alguma sensação que trouxe conforto ou uma mensagem de alguém que você ama do outro lado? Sua experiência pode ser justamente a confirmação que outra pessoa precisa para abrir o coração. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre seus próprios entes queridos, ou se simplesmente acendeu uma centelha de esperança em sua alma, deixe seu like. Cada like é como uma dessas luzes douradas, um sinal de que a mensagem chegou até você. Inscreva-se no canal, porque há muitas outras histórias de amor, fé e superação para compartilharmos juntos. Histórias que provam que o extraordinário habita justamente dentro do ordinário. A jornada de Dona Helena chegou ao seu final, mas a sua jornada de descobertas e reconexões está apenas começando. E nós queremos estar ao seu lado nela. Obrigado por embarcar nesta emocionante jornada conosco. Até a próxima história.